Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar lendo a Bíblia e estamos no capítulo 10. No capítulo 10, deixa eu ver aqui, conversa, sai. Nós estamos no capítulo 10 da Carta aos Romanos. Irmãos, o que desejo de todo o coração e peço por eles a Deus é que cheguem à salvação. Sou testemunha de que eles têm zelo por Deus, porém um zelo não esclarecido, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça. Não se submeteram à justiça de Deus, pois Cristo é o fim da lei para que seja justificado todo aquele que crê. A salvação é para todos. Em relação à justiça que vem da lei, Moisés escreve: quem cumprir estas coisas, por elas viverá. Mas quando a justiça que vem da fé, diz a Escritura: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Quer dizer, para de lá fazer descer o Cristo. Ou quem descerá ao abismo para fazer subir o Cristo dentre os mortos? Na realidade, que diz a Escritura: a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que pregamos. Se, pois, com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não passará vergonha. Portanto, não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se ninguém o proclamar? E como proclamarão se não houver enviados? Assim aqui está escrito: quão bem-vindos os pés dos que anunciam boas novas. Mas nem todos obedeceram à boa nova, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certo que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra,
e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Pergunto ainda, porventura Israel não compreendeu? Moisés é o primeiro a dizer: eu vos levarei a ter ciúme de gente que não é nação. Excitarei vossa ira contra uma nação que nada entende. E Isaías chega a dizer: fui contratado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. E referindo-se a Israel, diz: o dia inteiro estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, parece que aqui a gente encontra uma reflexão de uma natureza que precisa ser maior do que qualquer outra natureza, porque aqui a gente está falando de uma natureza que se permite escolher e até mesmo acessar a Deus para fazer suas escolhas. O que me parece muito interessante ao tomar nota dessa natureza, porque dentro dessa contextualização, dessa edição de luzes técnicas pelo exercício e o exercitar da mesma sobre a arte de gravar e processar aquilo que se grava entre os reflexos de posicionamentos e objetificações da mesma, né? Se encontra dentro desse juiz, né, o juízo de uma escolha, e a única que deveria ser cabida, né, é a escolha de Deus, pois ele é o Todo-Poderoso. Entretanto, tomemos a nota de possibilidades de escolher aquilo que Deus não escolheu. E seria isso possível? Né? Por que nós falamos que isso é possível e ao mesmo tempo acreditamos em Deus e no poder de Deus? Parece um paradoxo, né? Um contraste bem destituído da luz, né? Como haveria de um ser tão poderoso fazer pessoas, né, seres poderosos com o seu poder, e esses seres poderosos não conseguirem fazer coisas muito simples, que é realizarem os verbos de escolha? Só que aqui a gente está falando de uma relação de poderes divididos, que são os seres humanos em suas performances. É as dúvidas dos seres humanos que movem o mundo. Essa arte de duvidar e trabalhar a dúvida de si mesmo e até mesmo a dúvida de um Criador, né? Se nós somos tantos, por que o Criador não é tantos, né? Por que não são tantos criadores? Porque é só um. E aí? Como responder isso? Como acreditar nas respostas? Como gravar bem nitidamente as respostas para termos acesso? A resposta está no consciente coletivo, que é formado há muitos anos. Esse é o poder. Esse é o Filho de Deus, Jesus Cristo, que representa para nós o consciente coletivo
dessa salvação que nós nos acessamos, né? Ou fazemos de contas acessíveis pela cruz, que representa a intercessão que consegue, de certa forma, imaterializar tudo em grafias que são possíveis de ler. E olha, na verdade, a leitura, essa leitura que ganhou ramos de interpretação pelo exercício da sensibilidade e dos aparatos sensíveis de intercessão, união, né? E até mesmo outras operações desses grupos sensitivos de aparatos que nós seres humanos temos e formamos com eles a consciência, inclusive a consciência coletiva, a cruz. A gente está falando do campo de acesso sensorial. E a esse campo é notado de sabedoria em crescimento. A gente consegue germinar sabedoria na forma de rima. Sabe a Maria, mãe de Jesus? A essa que compõe e dá a luz ao Filho de Deus? A essa está dada a condição, o condicionamento de acessar o conhecimento dos nascimentos dos salvadores que em Cristo ou intercessão de conjuntos formarão-nos e reformarão-nos para que nós aprendemos coletivamente a consciência dessa coletiva de pessoas em imprensa ou em pensamento de salvação. O exercício de se doar, mesmo que de forma artisticamente, experimentando e reexperimentando aquilo que deve ser expressado, denotado em raça viva, porque uma coisa é a escritura, outra coisa é a escritura sagrada, aquela que contém sangue. E essa escritura sagrada é a escritura do ser sozinho, do ser em família, do ser em trabalho. Então é os vários verbos de um ser que se sagra diariamente, se salvando e com essa condescendência salvando aqueles que o seguem. Pois todo aquele que se salva vence e torna um exemplo para aqueles que querem vencer, na mesma medida e proporção do sagrado que esse ser se banha na imagem e semelhança de Cristo, ou de adquirir isto, que é a potência de vitorioso. Seja magro, gordo, seja com dinheiro ou sem dinheiro, acontece que a saúde, ela é uma tendência que buscamos em espírito e santidade. Queremos a saúde, queremos aprender com os saudáveis, queremos aprender sobre o jejum, sobre a dieta, sobre a caloria. Me ensina, nos ensina a ser como você, saudável, pois pagaremos o preço que for para garantirmos aos nossos descendentes
a nossa linhagem esse poder de educação. E olha, como que todo esse poder, todo esse manto se tornou um objeto de ferramenta de distinção, de variação, de classificação do homem, uma vez que nós temos a honra e a glória de sermos iguais e pertencemos a esse reinado de Cristo na necessidade de conduzir em Cristo Jesus os gestos, né, que mexem com a nossa vida. E nós doamos, por mais que as pessoas não frequentem as igrejas, por mais que não haja esse palco, esse cenáculo, esse cenário, né, essa exposição das pessoas, acredite ou não, a obra está acontecendo. A gente está doando. Não precisa de terem anjos ou não, buscando a coreografia, o algoritmo, o som aprofundado, o relacionamento íntimo. Não, não precisa disso. Está escrito. Já está escrito na Sagrada Escritura, a qual viveu e presenciou esses desafios de se manter sobrevivente. E olha, se tem uma coisa que eu não admiro nesse mundo, eu luto para não admirar, porque a gente tem cognitivamente formações técnicas para converter as pessoas como faltas ou enchimentos dentro de necessidades. A gente consegue encantar as pessoas para que o cérebro delas pensem que elas ainda não têm o bastante, como a gula, a avareza, essas dependências pecaminosas. Então, a gente tem como fazer as pessoas despertarem para o pecado. E nesse mundo, eu não consigo admirar as pessoas que se despertam para o pecado de tal forma que formam uma consciência de que é necessário pecar para que o mundo seja esse mundo. Essa coisa de que a gente precisa disso no mundo para viver. Eu não consigo admirar essa informação, essa modelagem. É como se eu dissesse: a gente precisa de ter espiões, a gente precisa de ter anjos espionando para que o mundo funcione, para que a obra continue. Você entendeu? É como se a gente dissesse: a gente precisa do patrão para que o trabalho aconteça. A gente começa a criar precisão. É como se a gente utilizasse do modelo de informação anatômica, da classificação muscular, por exemplo, das mãos, né? A gente tem músculos que ajudam a obtermos movimentos mais precisos. Mas é como se a gente formatasse a natureza para dizer, né, convictuadamente, que nós precisamos dessas
desses tipos de ações no mundo para que o mundo seja mais preciso. Como se o mundo fosse preciso, como se a gente precisasse de alguma coisa. Então, eu não consigo admirar o mundo que caminha nesse degrau de imposição de sabedoria, nessa captura de dados e aprimoramento dos filhos seus. Como se houvesse ali uma filiação realmente preocupada com filhos seus, com reconhecimento filial, né? Quem é o meu filho nesse momento? Então, eu não consigo admirar esse modelo de geração, de formação, porque é uma mera de uma vaidade. É um dispositivo de pecado. Porque quando você permite coisas para justificarem, né, para serem justificadas dentro da obtenção de poder em relação a isso, você abre, né, funções no mundo, você começa a criar importações no mundo que vão desimportar o que é essencialmente importante, criando modelos de precisões de importâncias onde a gente não precisa, mas busca precisar porque isso é inovação, isso é inteligência, isso é vitória. Mas não é. Isso só é apenas um modelo de resolução, de sobrevivência que o homem curadoramente influenciou as pessoas a chegar apenas para conseguir provar de seus produtos, por ambição ao sangue à frente do seu tempo. Então, isso é mais odioso do que parece. As pessoas influenciam as outras para parecerem que estão à frente do seu tempo, inteligentes, isso, aquilo, apenas para provarem, para obterem os dados, para provarem os sangues, os produtos à frente do seu tempo. Pois tem medo de morrer hoje e não saber o que está por vir. São poderes que foram mal criados e atuam nesse mundo de de decomposições humanas, onde a gente poderia estar muito bem, obrigado, no ritmo, na harmonia que poderíamos estar juntos, nos separamos e ofensivamente iludimos uns aos outros para pensarmos que estamos unidos dentro dessa sobrevivência em comum, desse consciente comum que é Jesus Cristo, né? Então existe uma posição em relação ao bem e ao mal que nunca existiram.
A posição é a seguinte: nunca houve ou existiu bem e mal, mas para definição do coeficiente do consciente precisou haver uma uma passagem, uma informação a respeito, uma grafia, né? E por necessitar desse estabelecimento, né, começou-se então a idealizar as coisas em direcionamentos. Esses direcionamentos começaram a serem perguntas, e a pergunta é: serve para mim ou não? Sim ou não? Se sim, bom. Se não, ruim. E aí, quando inicia-se esse processo do consciente coletivo, a faculdade, o universo começa a se tornar uma cidade de escolhas. Escolhas de uniões de conjuntos. Escolhas de interseções de conjuntos. Escolhas de operações de conjuntos. E aí, o bem e o mal viram uma história para a Bíblia plantar. Não necessariamente é uma mentira, mas é uma planta do desenvolvimento do será estão. Será isto bem ou mal? Sim ou não? Mas acontece que para um bom será isto, até mesmo o que não será isto, o que é mal, o que é antes será isto, será isto. Faz utilidade, faz bem para será isto. E nessa ordem de organização, estamos aqui presos. E alguns de nós comemoram virtudes de vitórias sobre outros de nós, como se será isto não fosse será isto Cristo não houvesse existido. Sabe por quê? Não é porque o ser humano, você dá a mão, ele quer o braço. Não é por isso. Ele só quer o braço quando você dá a mão. Sabe por quê? Porque ele sabe que você não está dando a mão à toa e que você, né, provavelmente, além de ter segundas intenções,
você não vai dar só para poder aparecer. Não é de coração. Não existe essa matéria. A gente não aprende isso. A gente aprende o que existe é matemática e português, biologia. Não existe essa amizade. Não existe essa matéria. Não ensina na escola. Não existe isso. A amizade é 1 mais 1. Né? Não existe filosofia de amizade. Não existe isso, não. Existem as necessidades. Só que quando a gente tem a gente vive numa sociedade que não é instituído o dever moral, ético ao cidadão, sendo a ele entregue parte na sociedade. E quando eu digo parte na sociedade, é casa para morar, é trabalho para realizar, é estrutura coerente ao cidadão e não um abuso de poder, como é atualmente. Atualmente o cidadão, ele estuda desde cedo, vai para as escolas, ajuda a família, faz isso e aquilo, para no fim, né, não receber nenhuma parte na sociedade. Para ele ter alguma parte, ele tem que passar por coisas que é totalmente contra a vida, né, humana, contra a razão de Deus, contra a razão de Cristo, de ser isto, de ter revolucionado todos esses milhares de anos. Pedir aquilo que se necessita é idiota, é desumano, é totalmente... Por que eu estou vivo? Senhor Deus, Cristo, que nos trouxe até aqui, para que eu estou vivo? Será que era para eu realmente estar vivo? Porque não parece que está funcionando bem a sociedade para que eu viva. Porque eu preciso de pedir uma coisa que é urgente e necessária para que eu continue potencialmente vivo e me entregando de tal forma, somando a potência da sociedade, me unindo à sociedade cada vez mais em relação ao cidadão. Então, ser cidadão é patético. Atualmente é ser patético. É desumano, é uma ignorância, é um absurdo. Eu não queria estar presente atualmente nessa sociedade. Eu não queria ser cidadão dessa sociedade, porque é muito desgostado, é muito desgostante. É comigo mesmo e com minha família e com a sociedade em que eu vivo. Não há prazer. Eu tenho que pedir. Como se fosse uma caridade, como se eu não fosse uma potência de Cristo, como se eu não tivesse me revelado e me entregado para que eu obtivesse tudo que a minha parte como cidadão deveria adquirir por honra e glória de Deus, por exercício cristão. Então, a gente precisa de acordar, porque a gente não deve nada para ninguém, a gente não precisa de esmola de ninguém,
A gente não tem doença nenhuma que ninguém fica tentando desabotoar em nós, como se fossem espiões de organizações cenáricas, né? Como se fossem cobradores de impostos, né? Editores de filtro, né? Algoritmicamente falando. A gente não é esse tipo de criatura na vida. Tem alguma coisa muito bizarra com o ser humano e suas vontades. Tem um desgosto muito de uma relação que foi criada com um mundo tão cruel, né? Uma fome de um sangue, uma dívida, um valor que é totalmente descompreensível com a arte, com o Victor, com a verdadeira crença, com o verdadeiro sentimento que jorra de nós mesmos. É uma coisa extremamente horrível que acontece com o ser humano, que é a imaginação atrelada a poderes que ele não tem, mas quer de alguma forma sintetizar, mesmo que isso lhe tenha que lhe pagar alguma coisa, né? Mesmo que tenha que, para ele tem que pagar. Então, que o Todo-Poderoso Deus possa lavar essas pessoas, lavar essas impurezas, essas orgias relacionadas a poderes e reações de poderes, né? Essas ciências terríveis, essas buscas por dados, por leituras de futuro, coisas idiotas, para que essas pessoas voltem a acreditar no poder de uma extração natural, né? de um chá, e não naquelas conversas que prometem a feitiçaria loucura. Não, que as pessoas esqueçam do pão e reaprendem a chegar até o pão. Porque eu acho que as pessoas só começaram a fazer isso porque elas têm as receitas de tudo e as pessoas aprontam para elas essas coisas, né? Aí ali sobra tempo para essas aprontações de maldades e, né, essas coisas que roubam as pessoas, deixam muitas pessoas sem vontade de viver, precisando de tomar medicamentos que não precisariam, falando coisas que não precisariam falar, temendo, né, coisas que não precisariam temer, porque tudo é embutido e implantado. Não há nada que eu queira gastar sem a devida associação. A causa para que eu gaste aquilo que eu tenho é humana. Não tem esse negócio de espírito. O espírito, ele é sempre bom. O ser humano que inventou esses lados espirituais. O ser humano dividiu o espírito. Mas o espírito não consegue ser dividido. Então o ser humano inventou uma historinha de dividir o espírito e contou aos seus amiguinhos e amiguinhas a historinha de dividir o espírito como se o espírito fosse dividido. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não se divide. Não existe bom ou mal. Tudo é
potência, é bom, é energia. Então, o que a gente precisa organizar é a quem causa e quem consequência há de ter a energia e por que tá assim. Por que alguém que estuda não tem emprego? É errado. Por que alguém nasce em uma família e essa família não tem condição de arcar com as despesas desse alguém? Por que isso acontece? Tá errado. Esse é o problema do mundo. Esse é o problema, esse é o mal do mundo. Isso é uma energia em potência que não está sendo conduzida à verdade, ao espetáculo da natureza. A ação dos seres humanos, de Cristo, do bem, que pode ser guiada em associação humana. Porque se não existisse essa associação, não existiria essa classificação e essa pessoa ou morreria ou viveria melhor do que muitos, porque iria caçar, porque iria atuar com a potência no seu estímulo livre e foda-se o resto. Mas temos Cristo? Não temos? Temos essa associação? Não temos? Então por que alguém pode dar a luz e não ter condição de arcar com essa luz que deu? Está errado. Está errado. Em Cristo Jesus está errado isso. Não pode. É matemática e português explica. Por que você está duvidando? Se Deus nos deu a matemática e o português, se Deus nos deu tudo isso, por que? Por que não funciona? Então não tem como, não dá para explicar. Não dá para explicar. É escolhas humanas. O homem está escolhendo e essa escolha está nos deixando sem Cristo, sem salvação, sem potência, né? E isso é muito mal, porque o que tem nascido dessa impotência no mundo é muita coisa ruim. É doenças, é remédios para doenças. São poderes terríveis, são estímulos e estilos de pessoas terríveis que querem continuar crescendo terríveis. Querem ignorar o bem, pois já não conseguem pensar, só conseguem criar um senso de pertencimento. Então eu quero ser um médico disso, eu quero ser um médico disso, eu quero pertencer a esse grupo de espião, eu quero ser esse técnico informático, eu quero ter essas técnicas, eu quero mexer com essa fantasia aqui, eu quero isso, e não conseguem pensar no que deveria, o que poderia ser bom para o mundo, só querem crescer naquela maldade. Veja você o quanto de doenças psicológicas no século XXI foram surgindo. Ah, não surgiu agora, que é a ciência. Surgiram agora. Pra mim, a pessoa que não quer falar que surgiu agora, ela tá querendo ser boboca. Né? Tá querendo ser uma viajante do tempo. Uma coisa que não existe. Né? É bibliotecária.
Então, cara, então a gente precisa de mais pensar melhor, porque eu sei que muitas pessoas não conseguem pensar, a única coisa que conseguem é dizer: eu quero dinheiro, vou fazer medicina, eu quero dinheiro, mas eu não consigo passar em medicina, vou fazer advocacia. Eu quero dinheiro, mas eu não gosto de lei, tal. Aí eu vou fazer engenharia. Pô, às vezes o cara não gosta de porra nenhuma. Ele apenas seria bom se fosse levado aos poucos, né? A ser bom naquilo, mas hoje em dia não dá. O mundo é muito cruel. E se tornou cruel por conta dessa divisão, dessa historinha de divisão de espírito, dessa conversa fiada de que vai ajudar o mundo, organizando o mundo e que vai formar pessoas boas e educações bosta. Formou nada, né? A única coisa que formou são competidores, nenhuma arte de competir e que fazem de conta que são amigos e que são bons, mas o que querem mesmo é a mão de obra barata. É isso. Só querem mão de obra barata, o mais barato possível. Aquele cara que não vai entrar na justiça contra mim se eu não pagar aquilo. Aquele cara que vai trabalhar para mim mesmo doente. É isso que as pessoas querem. São pessoas totalmente... Nossa. É terrível. Eu acho que é pior do que as pessoas ruins. É pior do que pessoas que Satanás pode formar. Porque Satanás a gente sabe que não é formado por coisa ruim, né? Ele tem o seu lugar no cosmos, no universo. Agora essas pessoas, elas não têm lugar. Elas estão, né? Elas estão totalmente loucas, né? Maravilhadas de loucura, buscando sempre ganhar, né? Eu posso ganhar com esse funcionário aqui, eu posso ganhar com essa ideia aqui, eu posso ganhar com isso, então eu só quero ganhar. Quanto que a minha empresa ganhou hoje, quanto, né? Que bom, então vamos continuar com ele. Ele não é uma pessoa, ele é um funcionário. E aí, quanto mais coisas assim, mais pessoas assim vão nascer, mais filhos da puta vão nascer, mais coisas ruins vão nascer. Por quê? Porque a sociedade, ela o ser humano vira um reflexo daquilo que lhe dão. Se você dá isso para o seu trabalhador vai dar isso para a sua família, isso para o seu filho. E é exatamente isso que você faz no mundo, seu empresário. É isso que você faz no mundo. É isso que você planta no mundo. É isso que você dá para as famílias no mundo. Você não coloca a mesa das famílias. Você não faz essas coisas. Quem faz isso é Deus, que dá a terra. Agora, o sentimento de humilhação, o sentimento de trabalho escravo, o sentimento de frustração, aí sim é você que planta. Saiba bem disso. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço para vocês e fui!